E aí, gente, Renaissance aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente fala bastante no canal, desde o início. Creio que há uns 2 e poucos anos atrás, 2,5 anos atrás. Que é sobre consciência, né? O tema desse episódio, né? É sobre a teoria da consciência. Especificamente um tema que eu não conhecia propriamente. Eu conheci esse tema mais num curso da Dartmouth College, que eu vou tentar deixar na descrição. Que é sobre isso, né? Sobre neurociência e livre-arbítrio. Eu conheci, achei interessante. Fui ler alguns artigos sobre o tema. E por incrível que pareça, ele é muito simples, ainda assim a questão é mais a interpretação que você tem dos experimentos nesse contexto. Antes de tudo, eu tenho que especificar o que é livre-arbítrio, né? Qual que é o significado dessa palavra no campo da psicologia. Tem vários temas, né? Tem dentro da psicologia, da teologia, da filosofia. Por exemplo, o conceito de livre-arbítrio é muito diferente do da teologia. E esse tema foi discutido muito, né? Tem um livro chamado De Livrum Arbitrum, em latim, de Martinho Lutero, que fala exatamente dessa questão. Contra um pensamento de um outro teólogo e filósofo, que era o Erasmo de Roterdã. Que o Lutero ele fala nesse livro, né, exatamente contra o livre-arbítrio em um certo contexto, que eu vou explicar depois. Eu só vou especificar o que é livre-arbítrio para depois explicar a questão teológica posteriormente, filosófica. Mas livre-arbítrio no geral é livre escolha, né? Que as pessoas elas têm livre escolha do que elas fazem. E é uma coisa de bom senso, né? Quando você vai torcer pra um time, escolha um time que você quer torcer. Obviamente, as coisas podem influenciar, mas no geral é uma decisão sua. Se você quer tomar sorvete de morango ou de baunilha, é uma escolha que você faz baseada no que você acha melhor. Na sua consciência, que é privada, embora pessoas ao redor podem influenciar seu pensamento, o ambiente ao redor, a cultura e coisas do tipo. Enfim, no geral, as pessoas elas têm capacidade de ir contra o que um grupo de pessoas ou de outras pessoas dizem. E isso frequentemente, né? Então tem vários casos de pessoas que foram totalmente contra o sistema padronizado da sociedade, né? Tudo isso tem a ver com escolha, né? Escolhas morais, éticas e livre-arbítrio também tem a ver com esse tema. Uma coisa que é importante é, por exemplo, a gente vai conversar sobre a parte científica do livre-arbítrio, né? No contexto da neurociência. Mas é errado você dizer, você não pode argumentar contra ou a favor dele do ponto de vista apenas lógico. O que é lógica nesse contexto? É errado você dizer. Eu vi um físico, por exemplo, falando sobre isso, que a linguagem, tipo, de palavras faladas, por exemplo, alguém escrever sobre um tema, elas não têm tanto peso quanto uma equação, por exemplo. Depende do que você está falando. Porque a própria matemática é uma linguagem. Uma linguagem que tem diversos símbolos diferentes que denotam uma equação. No caso de provas matemáticas, você tem um texto, né, que tem a ver com a sua prova, que acompanha a sua prova e que é essencial para a sua prova. Da sua explicação, né? Você usa os símbolos também, aritméticos padrões, do tema que você está falando. Se é topologia, se é teoria dos grafos, coisa do tipo. Mas no fim, a matemática é uma linguagem. Uma linguagem que tem um conjunto de regras que você não pode violar, né? Que é o contexto que a gente chama de teoria dos sets, ou set theory, né? E os axiomas da matemática, né? Como de Peano, de Franklin, etc. A questão é, dentro da linguagem, como a gente também tem sistemas que são lógicos, tem princípios matemáticos através deles. Hoje é possível, coisas como o ChatGPT, basicamente, eles pegaram a linguagem,
como por exemplo inglês, e eles colocaram meio que eles não sei como falar isso, aritmetizaram a língua inglesa, por exemplo. Então você consegue fazer com que as palavras sejam vetores e terminações gramaticais também, morfemas, coisas do tipo. E você consegue, por exemplo, saber a distância entre sentido de forma matemática, usando distância euclidiana, que eu já falei no canal, da parte da programação. A distância, por exemplo, entre geladeira e bola de futebol. Obviamente a distância de geladeira e bola de futebol é maior do que geladeira e queijo. Obviamente queijo tem muito mais a ver com geladeira do que bola de futebol. E você pode fazer um mapa de distâncias euclidianas de palavras. Também tem como você usar Canary Neighbor, né, que é outro algoritmo de machine learning, para você segregar clusters. Pode ser de duas categorias, 3, 4. Sei lá, você quer reconhecer animais com um aplicativo, né? Você pode usar Canary Neighbor, né, um algoritmo, para fazer clusters de parâmetros que são treináveis no sistema de inteligência artificial para reconhecer gato, cachorro, crocodilo e coisa do tipo, leão, apenas pela imagem. Nesse caso, o sistema usa os pixels da imagem para ser treinado como input, os algoritmos padrões de gradient descent para o sistema aprender, e no fim você transforma, você vê a distância euclidiana entre as características de uma foto, de um gato, de um cachorro, leão, e você faz um aplicativo que usa esse algoritmo para reconhecer esses padrões. Tudo isso já foi feito, mas na linguagem isso também foi feito. Então tem até deixa na descrição, é um livro, basicamente uma tese, um livro sobre Mathematical Linguistics. Eu não lembro do autor de cor, mas eu basicamente falo sobre isso, sobre as questões matemáticas da linguagem, questões até da teoria dos grupos da linguagem. A linguagem seria falada, né? Seria um grupo não abeliano, né? A ordem das coisas importa. Em grupos abelianos, né? Não abelianos, né? Em grupos abelianos, a ordem das coisas não importa. Enfim. A questão é, a linguagem, ela é um sistema que pode ser descrito matematicamente, e é descrito matematicamente, e isso é essencial para modelos de linguagem de inteligência artificial. Isso é uma prova cabal de que a linguagem, a lógica por trás dela, é importante pra gente fazer argumentos lógicos e é útil. Por que eu falei tudo isso? Porque é errado quando as pessoas descreditam totalmente o argumento lógico para diversos tipos de temas, principalmente temas que são por natureza fenomenológicos, né? Por exemplo, você quer descrever se uma ação é um crime ou não. Para você discernir se é um crime ou não, primeiro, você tem que ter noção de certo e errado. Todos os seres humanos têm, já vem embutido na nossa cognição genética. Diferente de outros animais, embora tenha similaridades em certas questões. Tem animais que têm empatia, que têm amor pelos seus filhos, enfim. Outros animais não. Viúva negra come seu próprio marido, enfim. Essa questão é, no ser humano a gente tem padrões morais e éticos embutidos. Você não precisa ensinar pra criança o que é certo e errado. Até certo ponto. As coisas mais básicas fundamentais ela meio que já sabe. A questão é, essas regras já vêm embutidas em nós, até certo ponto. Essas regras, elas são tão universais que todas as culturas ao longo da história têm uma similaridade nas regras morais e éticas que todos consideram corretas. Poderiam ser resumidas nos 10 mandamentos, por exemplo. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, mentir, né? Todas essas coisas que todo mundo sabe que é errado. Tem pessoas que tentam dizer que é certo algo que é errado, mas eu discordo. Tem até o livro de Platão que fala sobre isso, que é um cara que tenta ficar falando, vou tentar lembrar qual é. Eu creio que não é Gorgias.
Cefedo ou Gorgias, que é um cara que fica falando, ele tenta defender seus atos que são socialmente errados, que são na civilização humana, são atos que obviamente são errados, como mentir, fazer próprio benefício, de repente passar por cima de alguém, enfim. A questão é, qual que é o meu ponto? No geral, a gente sabe o que é moralmente errado e não é. É o básico, né? E outro ponto é que nenhum ser humano ele é perfeito ao ponto de conseguir fazer as coisas que ele mesmo acha corretas, né? Ele vai cometer muitos erros que ele mesmo considera moralmente errados. Se você nunca cometeu um erro moralmente errado, e você sabe disso, na sua consciência, se você cometeu isso significa ser humano, né? Porque todos os seres humanos, eles são pecadores, né? Do ponto de vista teológico. A questão é, no livre-arbítrio, né? Como que ele deve ser definido, né? Ele é uma escolha de que sorvete eu vou tomar, uma escolha moral e ética, né? A questão é, os dois. O ponto que a gente vai ver é uma questão mais de movimentos, né? Mais mecânica. Essa questão é que, na verdade, o livre-arbítrio é basicamente o que a gente chama melhor de livre agência, né? É a sua liberdade de escolha. Com sua consciência privada, você faz o que você quiser. A escolha é totalmente sua, livre. Porém, ela é limitada. Qual que ponto ela é limitada? Ao ponto de que você, em questões morais e éticas, não tem controle total sobre as suas decisões. No sentido de que nesse contexto de questões morais e éticas, o ser humano não consegue ser perfeito, mesmo que ele queira. Não é só questão que ele não quer, ele não consegue deixar de fazer coisas que ele considera moralmente erradas. Ele pode falar, pô, mas eu não sou uma pessoa moralmente errada, eu sou uma pessoa boa. Do ponto de vista até humano, todos nós cometemos ao longo da vida erros morais. Se você comete um erro moral, você tecnicamente não é uma pessoa boa, né? Então, nesse sentido, todos os seres humanos são maus. Eu tenho que falar isso porque isso é extremamente importante para entender o livre-arbítrio. Ele é um escravo da vontade. Obviamente, nós somos livres, a gente tem livre agência para o que a gente quer fazer, mas não é livre em questões morais e éticas ao ponto de que nenhum ser humano consegue ser perfeito por design. Perfeito do ponto de vista moral e ético. Aqui a gente encerra a parte teológica filosófica nesse tema. Agora eu quero discutir uma coisa que se chama Beresheim Potential, que é basicamente um termo alemão para, acho que, Readiness of Potential, que em português ficaria preparação para potencial, uma coisa assim. Mas o termo em inglês é Readiness to Potential, que é associado com o artigo de Liberty, há um tempo atrás nesse tema. Esse é um paper que apenas está mostrando um gráfico padrão do experimento. O experimento de Liberty era dentro de uma tarefa específica em que a pessoa escolhe o momento de apertar, por exemplo, um botão, vamos supor. Tem experimentos que replicações que fazem isso. Usando sistemas de eletroencefalograma, né, para analisar suas redes neurais, ondas do tipo alfa, beta, gama, etc, delta. Essa alfa, beta, gama são as diferenças na forma que essas ondas possuem, né, as oscilações que elas possuem. E o objetivo era entender se um movimento consciente era pré-determinado ou era determinado pela pessoa. Então aqui a gente tem o início do Readiness of Potential, né? Preparação para o potencial do movimento. Então aqui está como a decisão neural de iniciar o movimento, né? Para apertar um botão, por exemplo. O que é chamado de W, que é a intenção consciente do movimento. E o movimento em si, aqui os dados aqui em EG,
e os sinais até o movimento. Colocando menos 200 aí quando ele vai fazer esse pico até aqui, né? Nesse contexto a gente tem vários outros tipos de medições que estão não associadas também, né? Que é... Tem que lembrar o nome. É... EPSP, que é... Eu tenho que ver o nome certinho, porque senão eu vou acabar... Não lembro de cor. EPSP, que é o potencial pós-sináptico excitatorial, né? Que é relacionado à forma que as sinapses transmitem informação e que tem os milivolts específicos que elas transmitem. Não é necessariamente aqui a questão do EEG, mas eu acho que, por mais que não seja um sistema de EEG, é bem similar à forma que as coisas são medidas, né? E obviamente, em todas as decisões que a gente toma, obviamente, a gente tá usando diversos grupos de neurônios que tem essas expressões sinápticas acontecendo o tempo todo, né? Pré-sinápticas e pós-sinápticas, e podem ser, entre aspas, previsíveis, né? Antes mesmo de o sistema soltar um neurônio, que é firing, né, que a gente chama. Soltar não, né? Transmitir informação. A gente tem essa potenciação ser feita antes desse movimento ser realizado. Tem um tema também chamado de recompensas dopaminérgicas, né? Dopamina, que é um tema muito conhecido popularmente, né? Até em vídeos populares de psicologia tem. E tem uma coisa também nessa questão de dopamina que são o reward prediction error, né? Erro de predição de recompensas. Em que você meio que consegue, não com certa certeza, analisar qual que vai ser a recompensa e o nível de dopamina que vai ser recebido nesse contexto. O que a gente tem aqui, esse W, é basicamente o ponto principal aqui, né? Que a intenção do movimento consciente, ela acontece somente depois desse Beresheim Potential, né? Dessa preparação de potencial. Qual que era a interpretação de Libet desse contexto? Porque esse experimento foi replicado ao longo do tempo, muitas vezes, milhares de vezes. E parece que empiricamente isso é verdade. Parece que há sim inicialmente um Beresheim Potential antes de movimentos conscientes com a mão, por exemplo. O objetivo desse experimento. Obviamente, generalizar para livre-arbítrio é muito difícil. Que eu vou falar sobre isso. Mas basicamente, se isso tivesse certo, seria que nossos movimentos são predeterminados neurologicamente. Obviamente, a gente tá falando de EG, né? A gente tá falando de ondas cerebrais superficiais, né? O EEG não pega as ondas mais... não consegue medir coisas profundamente no cérebro, né? Pra isso você tem que abrir, não tem como. Tem que ir além da duraméter e todas as partes ali que envolvem o cérebro. A questão é a interpretação de Libet, que muitos criticam e eu também vou criticar aqui, é que isso significaria que livre-arbítrio não existe, né? Tem outra interpretação, que é a interpretação dualista do mesmo paper, tá aí embaixo, é um paper recente, 2023, que o movimento consciente, na verdade, daqui, veja que a interpretação é diferente, é a mesma questão estatística relacionada é a mesma medição do movimento em EEG, usando eletroencefalograma, né? Tem também outros papers usando ressonância magnética, mas enfim. Então, aqui eles interpretaram que o movimento consciente acontece antes. A gente tem sim o Beresheim Potential,
Mas ele é depois desse W aqui. Então esse W, onde você coloca o W, que é a intenção para mover. Tipo, você pensar, eu quero mover meu braço. Eu, por exemplo, eu tô movendo meu braço aqui constantemente. E eu tô movendo de uma forma totalmente. Às vezes eu nem sei que eu tô movendo. Tô tão focado aqui, né? Então, às vezes põe no nariz, às vezes põe no mouse. Mas são movimentos conscientes. Agora, todos os meus movimentos conscientes durante esse episódio, por exemplo, os seus, né? De repente você tá tomando uma coca, coisa do tipo. Ele, na verdade, você não decidiu esse movimento, seria esse gráfico aqui, ou você decidiu esse movimento, como a gente vê aqui, né? Que seria, os autores colocaram como uma interpretação dualista, né? Tem outro tipo de interpretação, que é a não clássica, que seria que você tem flutuações randômicas de atividade neural. E isso é uma coisa muito importante. Já falei sobre esse tema. O que eu já escrevi sobre esse tema. Sobre como você falar que coisas são randômicas é. Não sei a palavra correta, mas é algo inútil. Tudo que você fala, eu não entendo é randômico. O pensamento humano é randômico, coisa do tipo. O movimento de ações da bolsa são randômicos. Basicamente você fala que você não entende o sistema. Tudo bem. Existe randomicidade. Porém, eu não. Eu creio que isso não é uma forma legal de tentar entender e explicar coisas. Principalmente aqui a gente tá falando sobre questões de neurociência. Né? Então aqui tá dizendo que tem flutuações neurais que criam essa intenção. Criam não, elas precedem a intenção do movimento e depois o movimento em si. Então, dá pra ver que o W é posterior. Essa atividade randômica, né? Só que dizer que nós nos comportamos de forma randômica do ponto de vista de questão de movimentos, porque movimentos são relacionados a parte do cérebro como basal ganglia, como o cerebelo, que é muito importante para memória, nessa questão de movimento, a própria parte no córtex superior ali, sensorial motora, tálamos, que é extremamente importante da comunicação dessas partes do cérebro. O córtex pré-frontal também é importante para raciocínio lógico e também planejamento de não só também de raciocínio, mas também movimentos. Tipo, danos no córtex pré-frontal vão alterar muito o seu comportamento. Na prática. Eu já falei sobre isso em outro episódio, tipo, tumores ou danos, lesões no córtex pré-frontal pode até mudar a personalidade da pessoa. Até certo ponto, né? Traumatismo craniano e coisas do tipo. Então, parcialmente, tem coisas que nós não temos controle no nosso corpo. Se você tomar uma dose de hormônios, de trembolona, por exemplo, o órgão que cuida dos hormônios no corpo, que produz a quantidade certa, é a glândula pituitária. Essa parte é muito importante para entender essa questão. Quando você tem substâncias diferentes, né? Mais testosterona, mais tal coisa, mais cortisol, coisa do tipo. Quando você vai colocando coisas a mais, vai ter problemas. A trembolona é muito comum para comportamento mais agressivo. Nunca vai fazer você ter comportamento agressivo. Mas quando você for agir de forma agressiva, por livre e espontânea vontade, né? Esse comportamento vai ser mais acelerado. Então ele só aumenta a probabilidade de comportamento agressivo. Tipo o simbionte no Homem-Aranha 3. No clássico, né? Que é o melhor. Que altera a mente do Peter e deixa ele mais violento, né? Não é que ele induziria a violência no Peter. Deixa mais. Ele só vai ficar mais violento. Como uma trembolona. Que é usada muito no. Como fala?
musculação, essas coisas. Eu discordo das três. Eu discordo das três. Pode falar, pô, mas esse daqui parece muito mais interessante. Porém, eu não creio que você pode. Isso aqui é quase um monismo. O que é um monismo? Teorias monistas da consciência, elas dizem, isso aqui, a consciência é isso daqui, ó, uma via de mão única. Essa parte aqui do cérebro que faz isso dessa forma e acabou. Você só tá medindo com o EEG as ondas cerebrais de movimento. Como que você quer generalizar isso para intenção de movimento e questões da consciência? Eu não entendo. Você pode dizer, partes do cérebro estão associadas a isso. Você põe da ressonância magnética, tem papers que tá na descrição que fazem isso. O córtex dorsal ponto lateral, se não me engano, está associado nessa questão. Está associado com esse Beresheit Flotation. A outra parte também está associada com essa questão. Enfim. A questão é que eu não concordo com tentar criar teorias que simplesmente reduzem a consciência a uma coisa unilateral, né? Tipo, você não pode pensar no nível da sinapse apenas. Tem que pensar no nível de grupos de sinapses, subsistemas de sinapses em diferentes regiões do cérebro, com diferentes funções, com diferentes estruturas morfológicas, né? Porque tem neurônios que parecem como se fossem redes de basquete, né? É o nome, né? Tem basquete alguma coisa na morfologia, né? É tipo uma rede, né? Parece uma rede. Tem outros que são unipolares, bipolares, que é a forma que eles são desenhados. Tem os vários tipos. Tem os piramidais que são muito comuns no hipocampo. É muito difícil você querer pegar, por exemplo, esse experimento e generalizar isso para todo o cérebro, como se daqui fosse a base de tudo, né? Tipo, não faz sentido. Não só não faz sentido, mas também eu acho que é uma generalização. O principal problema é você generalizar coisas que não são generalizáveis. Nesse caso, eu creio que não tem como se generalizar. Nem se você acreditar no experimento de Disbit, né? Tem também esse outro, acho que é o paper anterior, que tem alguns gráficos interessantes que eu até recomendo que você veja. Aqui você tem um músculo na sua mão, aqui tem sua mão em si. O movimento sendo gravado pelo EEG. E aqui as partes associadas a isso, né? Córtex frontal dorsolateral. Tem outra parte que eu não quero tirar daqui pra pôr, mas vou deixar na descrição, no resumo, que eu não lembro de cor. Essas são áreas associadas a Differential Force Potential especificamente, né? Vou ver se eu consigo achar aqui, né? Uma definição mais clara aqui de um livro aqui de neurociência padrão sobre essa questão sobre na verdade é melhor nem citar isso aqui. É melhor não citar isso aqui, vou deixar na descrição uma explicação mais clara. A questão é que tem aqui três partes, né? A deliberação da intenção, a preparação, que é o que a gente tá falando aqui, e a lateralização relacionada ao movimento em si, com certeza passando pelo tálamo, pela basal ganglia, pelo tronco cerebral, que conecta aí a espinha, que vai mandar os movimentos para sua mão. Então isso aqui é obviamente uma ilustração simplificada, né? Extremamente simplificada, passando pelo córtex dorsolateral. E aqui o córtex pré-frontal também é importante nessa questão. Seria planejamento desse movimento, né? O córtex pré-frontal é muito relacionado a planejamento.
de tudo. Tem teorias que até falam sobre o cérebro bayesiano, né? Que o cérebro é só um sistema que faz continuamente mapeamentos probabilísticos do que ele deve realizar. Eu acredito em parte nessa teoria porque eu creio que muito do que a gente faz são planejamentos que podem ser resumidos como mapas cognitivos, né? Você quer atravessar a rua, você olha para os dois lados, você ouve os sons dos carros, você olha para o sinal, você calcula quando o seu carro está muito longe e não tão rápido, pelo barulho, né? Você calcula se você pode ou não atravessar a rua, você continuamente faz essas assimilações probabilísticas, né? Se você errar, pode ser atropelado, né? Então você tem que ser bom nisso. Quando você vai jogar futebol, por exemplo, a bola vai até você de longe, no campo, né? Eu jogava em campo, lateral direito. Tô acostumado a cruzar bola longe, né? Também dominar também. Tem toda uma preparação, né? Porque você tem que antecipar a posição da bola que vai acontecer. E muito do que o cérebro faz pode ser isso, né? Mapas probabilísticos. Que isso é uma generalização, né? Porque obviamente você teria que explicar isso neurocientificamente, né? Na verdade é uma tentativa de explicação de como funciona. E tem artigos que falam sobre isso, vou deixar na descrição. Uma teoria chamada Markov-Benklitz, que fala exatamente sobre essa questão. Eu creio que não só bayesiana, porque estatística bayesiana, probabilidade bayesiana, é associado mais com o histórico estatístico, né? Então você usa a história de um tema para prever o futuro. Você usa a história recente, né? Sei lá, nesse ano de chuva, dos anos anteriores, né, numa região. Você quer prever com os dados históricos o futuro, né? Você quer prever o preço do Bitcoin baseado nos dados históricos para prever o futuro. Nem sempre isso vai funcionar, mas existe a estatística bayesiana. A estatística markoviana, você usa os dados atuais do sistema. Então, você quer prever se vai chover, em vez de usar os dados históricos, você usa os dados atuais do sistema para prever o futuro, né? Então, baseado nos dados que eu tenho de movimento do vento, questões relacionadas à temperatura, associadas à movimentação das nuvens, questões que podem ser medidas por satélite, né? Pega todas essas variáveis e de forma markoviana, os dados atuais do sistema tenta prever o futuro, né? Que é chamado de Markovian Decision Processes. Processo de decisão markoviana. Então tem a probabilidade bayesiana e markoviana. Tem teorias que unem as duas, né? Que o cérebro faz os dois. Em parte, talvez. Tem um tema chamado aprendizagem de reforço, né? Tem uma inspiração sim no cérebro. Nessas questões relacionadas a aprendizado e com relação a também a dopamina, mas seria que o aprendizado seria através de recompensas dopaminérgicas que o cérebro dá quando você faz as coisas corretamente, né? Você sente aquela sensação depois de você treinar violino por anos, você sente aquela sensação que você tá conseguindo cada vez melhorar todo dia, né? Aquela sensação que você tá melhorando de forma inconsciente, né? De forma que você não percebe. A neuroplasticidade, seu cérebro se acostumando com o violino, você aprendendo conforme você treina. Porém, todas essas explicações elas são parciais e são tentativas de tentar explicar como a consciência funciona, não são necessariamente uma verdade. Tem também outra explicação que diz que a causa dessa, né, Beresheit Potential seria uma transitividade negativa de Slow Cortical Potentials, os potenciais córticos demorados, lentos. Então aqui a gente tem a negatividade de amplitude em milivolts dessa medição de EEG das ondas cerebrais superficiais. E essa negatividade que é medida aqui, que reproduziria
esse Berechá Exploitation que a gente vê uma negatividade prévia com relação à forma que quando eu fazer o movimento esse sinal vai ser transmitido, né? Eu não sei se realmente isso é válido, é uma das opiniões, né? Embora esse paper aqui eu estou citando pela imagem, porque esse paper aqui tem alguns erros, até na descrição eu vou deixar nas referências, mas eu vou deixar separadinho porque ele tem alguns erros. Então, aqui finalmente achei, né? A parte que normalmente é associada a esse Breakout Exploitation é o SMA, que é a Supplementary Motor Area, ou área motora suplementar principal com relação a esse tema, né? É associada a movimentos motores, obviamente. Também o córtex pré-motor também. Ali, todas as regiões ali do córtex motor. A parte superior aí do córtex. Controlar sua mão, pé, enfim. Até vi num curso recente que, mesmo quando as pessoas pensam em mão, pé, coisa do tipo, é a mesma área fica ativa no cérebro com relação a isso, enfim. Na questão, na verdade, de imaginar movimentos. Principalmente pessoas que perderam um braço e tem aquela questão chamada efeito fantasma, né? Que é a pessoa que tinha um braço antes, não que nasceu sem, que tinha antes e perdeu. E ela meio que sente o braço ainda. E áreas do cérebro ainda ficam ativas com relação a esse braço, mesmo que ele esteja perdido, né? E é até estranho porque tem até um dos que eu tô citando no documentário do Nova, na PBS, né? Que o cara era sem braço, tinha perdido o braço. E quando o médico ele passava a mão. Passava na mão, ele passava cotonete, né? No canto esquerdo da sua face, ele sentia a mão dele. E aí a explicação para isso científica é que depois de perder o braço, o cérebro ainda ele queria essa estimulação, a mesma estimulação do braço ainda. Tipo, ela não queria perder isso e ela foi parcialmente pra face em si. A questão é que a questão de você imaginar movimentos motores, ela é uma coisa possível e pode ser medida neurocientificamente, e áreas específicas que são associadas a movimentos motores também ficam ativas. Tem essa questão. Qualquer pessoa consegue imaginar movimentos, né? Tipo, eu lembro de um documentário do History. Não documentário, era tipo um. Eu não sei se eu consigo lembrar, mas. O nome. Mas ele fazia vários experimentos sociais. Um deles é pessoas que treinavam basquete fisicamente, né? Com a bola e tudo. E outros que só imaginavam estar jogando, né? Que mentalmente imaginavam. Que estavam jogando a bola, mas sem se mexer. Só mentalmente, né? Obviamente, eu não concordo com os resultados do experimento, né? Eu só tô citando pra que é interessante. Mas eles viram que os caras que mentalizaram tiveram um resultado não pior do que anteriormente, porque eles fizeram esse teste 2 vezes. Antes disso e depois desse treino específico. Não creio que esse resultado realmente seja útil, mas a questão é que nós somos capazes de mentalizar movimentos específicos, né? Vou citar um exemplo de de sonhos, né? Às vezes já tive sonho que eu senti que eu tava na água e eu senti frio na mão. E eu senti de verdade. Foi a única vez que isso aconteceu. Outras vezes que eu tava no sonho, e isso aqui é muito comum.
mais comum que o que eu falei. Eu sonhei que tava caindo de um guindaste. E quando eu acordei, eu meio que senti que tava caindo, sabe? Só senti o mesmo sentimento. Que não tem como explicar, todo mundo sabe. Porque obviamente já tinha memória muscular e neural disso. Então você consegue reproduzir questões como essa. A questão é que eu não sei se os cérebros são mapas cognitivos bayesianos, markovianos ou outra forma de probabilidade que a gente desconhece. Mas a questão é que o contexto desse Bereshit Potential é impossível, na minha opinião, generalizar esse experimento para cognição no geral ou para movimentos voluntários no geral. E o problema da interpretação de Libet, que eu vou voltar aqui. O problema dessa interpretação de Libet é que ela não. É uma interpretação que não. Que é uma interpretação de experimento. Não é experimento em si. Porque essa parte aqui, ela é realmente empiricamente correta. Só que essa adição aqui, a interpretação dele foi errada. E muitos falam sobre essa questão. Eu não sei porquê o Bereshit Potential existe, mas com certeza ele não tinha livre-arbítrio. Mesmo se isso fosse verdade. Por quê? Porque quando a gente fala de consciência, a gente fala de uma coisa privada, né? Uma coisa que todas as áreas do cérebro estão conjuntamente agindo para que ela exista. Obviamente, linguagem é importante para a cognição, não é o principal. Só com linguagem você não tem cognição. Porque a gente considera, por exemplo, a inteligência artificial em geral seria uma inteligência artificial que generaliza a cognição. Ela não só pega coisas específicas como reconhecimento facial de objetos, fazer equações, coisas do tipo, falar, responder perguntas. Essas tarefas, habilidades individuais juntas não formam cognição. O que forma cognição é uma questão humana, animal, que a gente desconhece. O que põe as peças conjuntamente e cria um sistema consciente, privado e livre. Um agente livre. Porém, ele é livre e escravo ao mesmo tempo. Do ponto de vista moral e ético. Por exemplo, uma pessoa que é dependente de química. Dependente de cigarro, por exemplo. Muitas vezes a pessoa quer sair disso, mas não consegue. Ela precisa de ajuda. Essa pessoa tá livre. Ou ela é escrava da sua própria vontade. Então, o livre-arbítrio é escravo. Pô, mas como você prova isso cientificamente? A prova disso é logicamente, porque, por exemplo, se você estudar pra ser um jurista, né? Um juiz, um advogado. Para fazer argumentos, você vai ter que usar argumentos lógicos. Você vai ter que usar retórica. Você vai ter que usar isso. Seria errado dizer que não existe uma ciência jurídica, uma ciência hermenêutica. A linguagem em si, ela tem uma estrutura lógica, um conjunto de regras e axiomas que demonstram que ela é um sistema que pode ser estudado cientificamente, analisado e replicado computacionalmente, como é feito o sistema de inteligência artificial. Então, é errado você dizer que eu não posso, por lógica proposicional, argumentar que o livre-arbítrio é um escravo do ponto de vista moral e ético. Ele é. Qualquer pessoa sabe que nós temos controle da nossa vontade até certo ponto, até certo limite. Por isso que é chamado de livre agência e não livre-arbítrio. No contexto teológico normalmente reformado, né? Mas e isso desde o século III. Eu creio que eu já citei esse cara falando sobre isso. Eu creio que é o Inácio.
teólogo conhecido, vou chamar de filósofo também, que falou que o livre-arbítrio é um escravo. Se a gente ter livre-arbítrio é um escravo. Então, nossa liberdade nos restringe, né? Nossa liberdade nos escraviza por várias razões. Então, o livre-arbítrio existe, mas é um escravo da vontade. Do ponto de vista lógico, do ponto de vista teológico, do ponto de vista filosófico, na minha opinião. Essa questão é minha opinião. Você pode discordar também. Não tem questão, mas com certeza isso aqui tá errado. Esse W não é aqui. Esse W é aqui. Assim como a gente vê aqui. Mas enfim, não sei o que aconteceu. Apareceu isso aqui. A questão, onde você coloca na descrição aí? Você pode discordar de mim. De repente você acredita nisso aqui. Bem que a maioria da literatura acadêmica fala contra. Então você acha que a intenção de movimento é anterior ou posterior? Com certeza aqui na frente não é, né? Aqui é o movimento em si. Onde fica esse W? Essa é a questão que é interpretativa, né? Isso generaliza pra cognição no geral? Não. Tipo, Bereshit Flotation não é uma questão geral, tipo, de todos os movimentos que você vai fazer. É um experimento específico para movimentos específicos, motores, com as mãos normalmente. Não é uma coisa generalizada. Você decidir, por exemplo, uma revolução política, qual partido você vai escolher. Uma questão moral, uma questão ética, uma questão da sua consciência privada, uma questão quanto você é influenciável pelo seu ambiente, por outras pessoas, por livros, enfim. No fim, a intenção consciente lá do ser humano. Esse W, ela é total. Uma pessoa que não tem problemas psicológicos é total sua. Graves, né? Ou lesões graves em partes do cérebro. Essa questão é sua e por isso. Seus erros, seus pecados são culpa sua. É sua intenção ali. Não são pré-definidos por um Bereshit Flotation. Pensamentos não são definidos por um Bereshit Flotation. E nem sua cognição é pré-definida por um Bereshit Flotation, mas pela sua volição, né? Tem um paper aí que fala sobre isso, né? Usa esse termo volição. Que eu não sei a definição. Deve ter a ver com vontade. Vontade inata, né? Provavelmente inata. Mas enfim, era isso. Eu vou falar de novo esse episódio. Aqui na verdade é uma introdução. Tem vários episódios que na verdade eu prometo falar mais. Eu não fiz a parte 2 até agora. Por exemplo, no podcast de economia, tem episódios que eu falei. Acho que a base da economia eu fiz a parte 1. Que é de 2 horas, mas eu não fiz a 2, né? Mas enfim. No geral, eu creio que os principais problemas desse tema aqui, a definição de livre-arbítrio, que muitas vezes está incorreta, e as aplicações e interpretações do Bereshit Potential. Essa é a opinião que eu falei, que é contrária a opinião, a primeira opinião que eu mostrei, que isso induziria um movimento, é normalmente visto como errado. É a opinião do Lisbeth, né? Que foi quem popularizou esse tema. Mas enfim. Espero que tenha sido útil. Deixe seu comentário na descrição, né? O que você achou, qual a sua opinião. Então, é isso.